Olá, seja bem-vindo ao terceiro vídeo da série Contoterapia de A a Z. Até aqui, nós descobrimos que estamos procurando uns aos outros. Nós exploramos a linha temporal do uso das histórias, conhecemos as diferentes abordagens terapêuticas que utilizam histórias. Nós vimos em quais contextos podemos aplicar esses conhecimentos. Descobrimos que para criar novas soluções e realidades, para promover coesão social e empatia, nós precisamos de profissionais que transitem entre o mundo visível e o mundo invisível. Agora nós vamos mergulhar mais profundamente na contoterapia. Ao poeta e escritor britânico do século XVIII, William Blake, é atribuída a seguinte frase: tudo o que é real foi imaginado antes. Se só conseguimos criar algo concreto que foi imaginado antes, algo real que foi imaginado antes, visto com os olhos da nossa mente, então a contoterapia e o trabalho com as histórias são caminhos para acessar esse mundo invisível, o mundo da imaginação e das possibilidades. Esse processo precisa acontecer tanto para quem está aplicando quanto para quem está recebendo, ou seja, para todas as partes que estão desenvolvendo um trabalho contoterapêutico. No livro Histórias Curativas para Comportamentos Desafiadores, a Susan Perrell compartilha uma experiência de um workshop de histórias que ministrava. Um dos participantes explicou por que decidiu participar, e aí ele falou que após anos na faculdade de medicina, ele sentia como se o seu cérebro fosse uma ameixa seca. E aí ele precisava reidratá-lo e acreditava que as histórias poderiam ser o caminho para isso. E segundo a Susan, ele realmente se tornou um excelente médico, pediatra, mais humano, utilizando histórias para acolher os seus pequenos pacientes. Uma das maneiras de nos reidratarmos é nos reconectarmos com o que nos torna humanos, algo urgentemente necessário na era digital e cibernética em que vivemos, especialmente com os avanços diário da inteligência artificial. As histórias são um caminho para resgatar essa humanidade. Contar histórias é uma prática inerente ao ser humano e espaços seguros de prática dessa humanidade são vitais. Não apenas espaços para entretenimento ou muitas vezes para intelectualidade das histórias, mas para praticar mesmo. Trocar história um com o outro, para ampliar o nosso mundo interno, para nomear as emoções, para a gente refletir. Algo que a gente faz desde sempre, em busca de sentido, em busca de significado, e que é completamente diferente daquele storytelling usado para manipular as emoções e as audiências para fins de consumo e fins políticos. Então, a imaginação na contoterapia é o recurso que temos para ser fortalecido e utilizado. Essa função da mente, ela é uma via de acesso ao nosso mundo interno. Nós vamos atuar a partir de uma subjetividade desse mundo interno. Por ser do reino da subjetividade, a imaginação também acaba sendo uma via de autodesenvolvimento. Eu me torno, para poder ofertar, eu me torno um contoterapeuta que está familiarizado com essa travessia entre lógico e intuitivo, entre real e imaginado, para ofertar, a partir desse lugar de vivência, experiência, congruência. Como cliente, eu me torno o protagonista ou antagonista do conto, talvez o lugar, talvez o animal, para experimentar e acessar diferentes perspectivas. O curso de formação em contoterapia, ele se preocupa com isso, com ofertar uma via de autodesenvolvimento para esse contoterapeuta, para que a partir dela ele conquiste autonomia nessa área. Para se tornar um contoterapeuta, é essencial passar por uma formação que abrange certas disciplinas e certas técnicas. Essa formação é fundamental para garantir que os profissionais estejam bem equipados para aplicar a contoterapia de maneira mais eficaz e mais ética. Quando a gente pensa na etimologia da palavra contoterapia, a gente vai perceber que ela tem dois termos. Um é o conto, que é uma palavra que provém do latim computus, que significa conto, conta, narrativa, história curta. Em português, o conto refere-se a uma narrativa breve, geralmente de ficção, com uma estrutura e um enredo definidos. O outro termo desta palavra é terapia, que deriva do grego terapeia, que significa tratamento ou cura.
ela é usada para designar qualquer tipo de tratamento ou intervenção destinada a curar ou aliviar doenças ou condições. Aqui no nosso contexto, isso significa o uso sistemático e intencional dos contos como um meio de promover a saúde mental e emocional. Assim, o contoterapeuta precisa estar familiarizado com os diferentes contos da tradição oral, sejam eles contos folclóricos de fadas, maravilhosos, mitos, enfim, saber como e quando trabalhar com cada um deles. Esse contoterapeuta precisa saber construir e contar essa história e não apenas lê-la. Afinal de contas, a imaginação é o nosso principal recurso, é a nossa via de acesso ao mundo interno. Você pode me perguntar qual que é a diferença entre contar e ler. Ler pede intelectualidade. Contar pede memória, emoções, coração. E não é justamente trabalhar as nossas emoções um dos grandes benefícios das histórias? Algo incrível acontece quando nós nos capacitamos na oralidade. Ler significa apoiar-se nas palavras do papel para transmitir uma mensagem. Contar, por outro lado, requer lembrar. Lembrar do que a gente criou, do que a gente viu com a nossa imaginação. Um processo muito mais ativo e desafiador também, especialmente para quem não está acostumado, mas ao mesmo tempo ele é muito recompensador e impactante, tanto para quem conta, mas principalmente para quem ouve. Existe uma diferença entre ler a palavra castelo, por exemplo, no papel, e ver o castelo com todos os seus detalhes na nossa imaginação. Para a nossa imaginação funcionar, ela precisa de todos os nossos sentidos, do corpo inteiro. Para ler, a gente só precisa da visão. E a nossa comunicação, ela vai muito além da palavra. Então, para o nosso ouvinte é muito melhor, engaja muito mais, facilita o processo de imaginação dele quando a gente conta uma história que já existe em nós e que nós estamos vendo, do quanto a gente lembra do que ao invés a gente ler as palavras no papel. É muito mais vivo. Assim, como que nós podemos nos propor a trabalhar com contos, especialmente os da tradição oral, sem trabalhar nossa oralidade? Não tem como. Mas se essa é a parte do conto, onde é que está a parte da terapia? Fica no uso sistemático e intencional dos contos, nesse espaço seguro e empático para a promoção da expressão, da autonomia, para reflexão e introspecção. E para uma postura terapêutica, nós precisamos de 5 coisas. Empatia e escutativa. Você precisa de orientação nessas duas, se isso não fez parte da sua capacitação profissional prévia. E no curso de contoterapia, isso é feito através do estudo e da aplicação da comunicação não violenta. É necessário confidencialidade, respeito e orientação ética. Sem isso, nós não conseguimos criar e sustentar um ambiente seguro e de apoio. Assim, a contoterapia, como uma metodologia, ela acabou nascendo intuitivamente e foi se aperfeiçoando de um atendimento individual que utilizou e utiliza a escuta empática, a tradição oral, uma postura voltada para o futuro com foco em soluções e que vem ganhando consistência ao longo dos anos. Enquanto uma forma específica de terapia narrativa, ela utiliza histórias criadas pelo terapeuta para facilitar a transformação emocional e a resolução de conflitos da pessoa que o procura. Conforme o refinamento desse atendimento foi acontecendo e os resultados foram coletados de forma a averiguar se a eficácia, dessa metodologia, até para aprimorar ela, o atendimento individual acabou se tornando uma oficina onde o participante criava o seu conto. Aí, neste momento aqui, em que a pessoa cria o próprio conto, a contoterapia, além de ser uma terapia narrativa, ela se aproxima muito da terapia expressiva, onde a pessoa ordena o seu mundo criando um conto e expressando esse conto com a ajuda da arte de contar histórias. Atualmente, essa etapa acontece no módulo do curso e nas oficinas fora dele, nas oficinas de contos biográficos. Mas o objetivo era chegar num lugar em que promovesse uma formação para a pessoa que capacitasse ela a criar contos terapêuticos para outra pessoa.
Assim, a formação de contoterapeutas, ela tem 4 módulos. Nós temos um módulo que passa pela comunicação não violenta, e isso significa que nós vamos ter consciência e discernimento sobre sentimentos, necessidades, obstáculos da empatia, praticando uma escuta para compreender ao invés de uma escuta para responder, uma presença, um não julgamento. Não se trata de ter uma ferramenta para aplicar, mas um caminho seguro para percorrer, para tornar-se, para se desenvolver, o que significa que é algo que você vai fazer pro resto da sua vida, não só na hora que você está estudando ou só na hora que você está atendendo alguém. Essa é a proposta deste módulo, se autodesenvolver. O próximo módulo da formação passa pelo ofício do contador de histórias, a arte de contar histórias. O nosso foco não vai estar necessariamente na performance. O ofício do contador de histórias, ele é uma via para a gente desenvolver a nossa imaginação e a nossa oralidade. Além de conhecermos, claro, os diferentes contos da tradição oral e como trabalhar cada um deles. Na sequência, nós aprendemos a criar contos. Primeiro, contos biográficos, histórias da vida real, a diferença entre contar uma história do dia a dia, um passar de informações, para contar uma história artesanal, intencional, pensada para a oralidade, cujo processo, por sinal, é profundamente terapêutico. E aí chegamos na criação de contos terapêuticos. Aqui nós unimos tudo o que aprendemos, como escutar, o que ajuda muito no processo de discernimento sobre qual é o conflito ou o desafio daquela história, daquele tema que está sendo apresentado, como imaginar uma história, porque aí nós temos repertório, referências baseadas em todas as histórias que a gente trabalhou no decorrer do curso, como escrever, porque nós escrevemos e criamos contos biográficos, e agora nós vamos criar um conto metafórico, um conto terapêutico, que se propõe a ser uma semente de novos comportamentos, uma sugestão imagética, alegórica, simbólica, de possíveis soluções para desafios atuais. Essa é a base do curso, e a partir daqui, cada participante vai trazer a expertise profissional, sua capacitação, suas técnicas, sua experiência de vida e vai incorporar elas à contoterapia. Com isso, você pode atender individualmente, você pode atender em grupo, você pode utilizar contos da tradição oral para aquelas questões mais arquetípicas, você pode criar um conto para um tema específico, você pode ler se você quiser, mas também você terá a capacidade de contar se assim o desejar. Muito bem, qual é a diferença terapêutica entre receber um conto e criar um conto? Quando a pessoa recebe um conto, do ponto de vista freudiano, existe uma redução das resistências inconscientes da pessoa. Isso facilita a aceitação e a introspecção. É uma forma eficaz de desviar as defesas do ego. Existe também uma questão de projeção e identificação, porque a pessoa pode projetar seus próprios conflitos e desejos inconscientes nos personagens, permitindo uma identificação segura e indireta com os problemas apresentados no conto. Numa perspectiva ericksoniana, o conto oferecido pode servir como um modelo de comportamento e resolução de conflitos, ajudando a pessoa a internalizar estratégias saudáveis de enfrentamento. Uma narrativa bem estruturada, ela pode proporcionar ao paciente uma sensação de coerência e de continuidade, que é essencial para a formação de uma identidade estável. Na minha experiência, em 8 anos criando, contando e coletando feedback sobre os contos entregues, é possível perceber que existe uma forte relação entre os acontecimentos do conto e os acontecimentos da vida real. Como se o conto se refletisse simbolicamente, metaforicamente, na vida real, através de mudanças sutis de comportamento que acabaram criando novas realidades. Posso afirmar que isso aconteceu em 100% dos casos? Não posso. Primeiro, porque eu não recebi feedback de todas as pessoas que atendi ao longo desses anos. Algumas poucas pessoas não retornaram, seja lá por qual motivo. Mas tem outro ponto.
que eu percebi que são, com os dados que eu coletei, né, que as pessoas que estavam fazendo algum processo de autoconhecimento ou que eram mais intuitivas, ou então pessoas que gostavam de ficção e histórias no geral, elas conseguiam fazer associações com muito mais facilidade, porque elas já tinham uma linguagem simbólica. Assim, elas conseguiam perceber eventos de maneira diferente daquelas pessoas que nunca fizeram nenhum tipo de trabalho de autoconhecimento ou então que têm um pensamento muito linear. Mas um outro fator aqui que influencia é o tempo. Quando nós estamos falando de tempo interno, é impossível mensurar isso objetivamente, mensurar esse tempo oportuno, porque nós estamos falando de emoções e emoções são atemporais. Eu já recebi feedback de mudanças de comportamento 2 semanas depois de entregar o conto, o que é muito rápido. Mas eu também já levei 7 anos para receber um feedback de uma mudança de comportamento. Em ambos os casos, o conto se manifestou e o que a gente buscava equilibrar com aquela história aconteceu. Ok, isso quando a pessoa recebe um conto. Agora, quando a pessoa cria o seu próprio conto, ela acessa e expressa suas memórias, seus aprendizados, algumas vezes seus conteúdos inconscientes, favorecendo a análise e a elaboração de conflitos internos, o que significa o fortalecimento do ego e a tomada de consciência das próprias capacidades de resolver conflitos. Criar um conto pode fortalecer a competência e a resolução positiva das crises de identidade. A criação de histórias promove uma autoexploração profunda e reflexiva. Então, a escolha entre receber um conto terapêutico de um contoterapeuta ou criar o seu próprio conto depende das necessidades individuais de cada pessoa e do contexto terapêutico. Cada uma delas oferece caminhos distintos para o autoconhecimento. Mas não é só isso. Lembra que eu falei que esse é um trabalho de ordem subjetiva lá no começo? Ele não é só subjetivo porque trabalha a subjetividade de quem recebe. Quando nós criamos um conto terapêutico, nós estamos utilizando a subjetividade do contoterapeuta. Eu vou falar sobre o que é e o que não é contoterapia no próximo vídeo, mas aqui eu vou fazer uma pequena distinção para a gente poder entender melhor essa etapa específica do processo de criar contos terapêuticos. A contoterapia, ela não é psicoterapia, mas claro que ela pode ser aplicada por um psicoterapeuta e usada nesse campo. Inclusive, esse é o público que mais chega aqui. No entanto, a gente precisa perceber a diferença nas abordagens. A psicoterapia tradicional, ela valoriza a neutralidade e a objetividade do terapeuta para garantir que o foco permaneça nas experiências e nas necessidades do cliente e faz isso utilizando técnicas estruturadas e baseadas em evidência. Na contoterapia, a pessoalidade e a subjetividade do contoterapeuta são elementos centrais e valiosos, permitindo a criação de contos profundamente personalizados e emocionalmente ressonantes. É inevitável colocarmos a nossa visão de mundo na criação do enredo, na escolha das imagens do conto, porque se as histórias são sobre a busca por sentido e significado, sobre ordenação do mundo interno em uma expressão coerente, isso significa que o que nós estamos ofertando para a pessoa que nos procura é a nossa maneira de enxergar as coisas, que vai passar pela maneira como o contoterapeuta enxerga aquele desafio ou aquele tema. Neste caso, nós criamos e entregamos contos específicos para aquele momento desafiador. É um conto que trabalha a nível de indivíduo. Muito provavelmente ele vai conter informações que fazem sentido para aquela pessoa ou para aquele grupo de pessoas. E você pode se perguntar, por que eu vou passar pelo trabalho de criar um conto se existem tantos contos prontos por aí? Porque os contos da tradição oral, eles estão no mundo há muito tempo, eles foram lapidados, estão sendo lapidados pelo coletivo. Eles são contos arquetípicos e, portanto, eles tratam de temas, de assuntos, modelos. Os contos terapêuticos, eles tratam da esfera individual, do específico, do pontual. Às vezes, os contos tradicionais, eles atendem essa demanda individual, às vezes não. E quando eles não atendem,
Quando você não consegue um conto que caia como uma luva, você cria um. No próximo e último vídeo eu vou falar sobre o que é e o que não é contoterapia.